Salve galera, sou o Magal, membro da Escola de Lúcifer, fazendo esse vídeo aqui hoje para esclarecer algumas coisas para vocês, né? Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz aquele vídeo lá, o que falta na síntese do Síntese Rap. E nesse vídeo apareceram bastante pessoas me atacando nos comentários, me xingando, acreditando que estão defendendo ele, né? Sem entender realmente o que de fato eu quis trazer ali naquele vídeo. Que, repetindo aqui, eu acredito ter sido um dos maiores fãs de Síntese. Já presenciei incontáveis shows, né? Conhecia todas as músicas. E, como eu falei, tem até uma tatuagem, né? Escrito Amém, Amém. Então eu admirava muito esse trabalho, sabe? Comentaram essa madrugada aí, você tá querendo pegar carona na obra dos outros. Na verdade não, muito pelo contrário. É porque o próprio Neto, né, ele diz, não sei o que, sou o cowboy que te leva pra próxima fase. Mas quem se perguntou de fato o que é essa próxima fase? E aí quando eu lembro da minha visão naquela época, eu imaginava que, outras dimensões, outras realidades, né, ficavam em outro plano. Só que eu não entendia que tudo é a consciência reconhecendo a si mesmo, né? Então tudo é e tudo está aqui, tudo plasma aqui no tempo e espaço. Como assim? O que você está falando? Eu vou entender vou explicar para vocês. Tem uma passagem bíblica que diz que os mestres serão cobrados, porque uma coisa é o sofredor, humilde, que não entende das coisas. Agora outra é aquele cara que bate no peito e diz, eu tenho as respostas, eu tenho o caminho, tá ligado? E por muito tempo eu vi Síntese como isso, né? Eu seguia o Neto, o Léo, o que eles falavam, que eles traziam. Defendi eles muito mais que vocês estão defendendo aí nos comentários. Vocês não têm ideia quantas brigas eu já não comprei por eles. E aí, entendendo e conhecendo Deus de fato, eu tive que me refazer até nisso, né? Porque, basta olhar em volta, assim, tudo que tá acontecendo. Na época daquele vídeo lá, tava o comecinho da pandemia, mas olha hoje o cenário cada vez mais apocalíptico. O mundo se desfazendo, as verdades se desfazendo e o mundo tendo que aceitar um consenso coletivo. Então, quando ele diz isso nas músicas, eu sou o cowboy que leva para a próxima fase, é que ele não entendeu de fato, porque esse ponto central, esse ponto messiânico, né, como a gente da Escola de Lúcifer bem sabe, é diferente do que todos pensam, do que a humanidade pensa. A humanidade almeja reinar, né? Almeja escolher. Só que quem já chegou nesse patamar, quem é esse ponto, né? O Filho de Deus, como a gente bem conhece, ele está no caminho contrário. Ele está se diminuindo, ele não está se engrandecendo. Então, imagina diante de uma crise mundial. Não precisa nem ir longe. Imagina do jeito que está tendo aí lockdown, acontece alguma coisa nos transportes, né, de alimento, nos voos de um país até outro, e aí de repente começa a faltar recursos básicos para a sobrevivência, começa a não chegar mais até o povo, como já não está chegando, né? Vários lugares fechados e nenhuma forma de auxílio sendo dada às massas que precisam comer, né? Precisam de tudo. Então, imagina num momento como esse, faltando alimento, o desespero batendo cada vez mais na porta das pessoas, mais e mais pessoas morrendo. As pessoas, uma hora que seguem o Neto, por exemplo, que seguem o Síntese, ou outros cantores aí de rap que
se colocam nesse lugar, né, de quem é o caminho, de quem tem as respostas, vão chegar e vão falar, e aí? E agora? O que a gente faz? E aí nessa hora, toda essa glória que eles acumularam no nome de Deus, que eles acumularam todo esse tempo, vai virar culpa, assim, de um segundo pro outro, né? Vai virar peso. E aí cabe a eles direcionar esse mar de gente ou pro caminho da salvação, que realmente existe, ou para nada, né? Ou seja, então eles mesmos têm que pensar por eles mesmos. E agora, o que eu faço com todos esses que me seguem, né? Se eles entendem que há um caminho, há uma arca sendo construída, pronta para o que der e vier, né? Porque não adianta você ter dinheiro num cenário apocalíptico. Porque não adianta você ter terras. Porque, tipo, não adianta você ter nada. Porque qualquer coisa, as pessoas podem se unir e tirar de você. Ou, sabe? Não importa quanto recurso se acumule, a única coisa que vence tudo é a união. E é isso que a gente está fazendo. A gente está abrindo mão de nós mesmos e se unindo em torno de um sol, de um propósito maior, que abocanha a todos. E aí a gente é o reino que está sendo construído, né? E para quem quiser saber um pouquinho mais disso, basta acessar lá o site www.escoladelucifer.com. E fora tudo isso, né, tem uma frente política, né, que nosso mestre Bob trouxe e esclareceu muito ali o caminho para todos nós. Vou aproveitar o gancho aqui, já vou até falar um pouquinho, que é o Congresso Online, que é uma reivindicação dos nossos direitos, né, uma pergunta aos deputados e senadores, né, presidentes, os homens da Câmara. Por que, se hoje com a internet a gente pode fazer compras online, a gente pode validar documentos, por que cada cidadão então não pode ter sua participação ativa na política, né? Por que as grandes massas não podem votar e propor ideias dentro da Câmara? Por que o povo ainda não tem uma cadeirinha lá para deixar pelo menos a opinião do povo exposta, né? Porque antigamente eram precisos desses cargos de deputados, vereadores, senadores, porque cada um deles deveria ser representante do povo, né? Não tinha como todo o povo se unir em um local e propor ideias e votar, né? E chegar a algum consenso para a melhoria coletiva, mas hoje tem, hoje com a internet tem. Então por que não, né? Por que a gente não pode se representar? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Acumular pessoas, né? Se unir, né? Para que isso chegue até o Congresso. E não tem justificativa que diga não para isso, sabe? Não tem. O povo ele já pode se representar com o nível da tecnologia que a gente tem. A gente não precisa mais de representantes que a gente vê só em época de eleição. Mas no mais é isso, mano. Se você me xingou lá, me ofendeu de alguma forma nos comentários daquele vídeo do Síntese, mano, saiba que eu faria o mesmo, tá ligado? Porque eu tava cego, eu defenderia ele a custo de tudo, por tudo, mas falei no outro vídeo e vou falar nesse. Eu entendi que de nada vale a fé sem obras e obras sem a fé. Aí vão falar, tá bom, mas olha a obra do Síntese aí, olha tudo que ele construiu, tudo que eles cantaram, e você, qual que é a sua obra, né? Então, a questão é que eu não tô falando de mim, deles, né? Eu tô falando de uma arca que está sendo construída. Eu não tô dizendo que eles estão errados, que eles estão certos. O que eu tô fazendo é convidar eles para fazer parte dessa arca, sabe? Para que nos tempos difíceis que estão no porvir, a gente possa estarmos todos unidos e forte, né? Só que para a gente se unir, a gente vai precisar de um ponto em comum, né? A gente vai precisar que todos cedam. E aí, você estudando alquimia antiga, cabala, você vai ver que esse ponto é sempre um rei, né? E tem até uma música do Síntese, eu não me lembro qual, mas que ele pega assim no clipe, ele derruba a pecinha do rei de xadrez, a pecinha de xadrez do rei, ele pega, ele vira assim.
Aí, ou seja, por quê? Porque na cabeça deles, eles só conheceram os reis tiranos, né? Os reis que estão aí no poder, porque seus ancestrais já estavam no poder e eles herdaram o poder, não tem perspectiva nenhuma do caos, perspectiva nenhuma de dor e acaba escolhendo, né, o que a gente veste, o que a gente come, quando na verdade esses são aqueles que mataram o rei verdadeiro para roubar a sua herança, né? Mas o rei verdadeiro, ele é a síntese de todo o processo, o Messias, né? Ele é como se fosse a maçã de uma árvore, a árvore das raízes ao tronco, aos galhos, às folhas, o resultado completo dela ali está na maçã, se sacrifica. Mas daquela semente que cai no chão, quantas outras árvores não nascem, né? Então, aí você vai entendendo o luciferianismo, essas questões. Mas, no mais é isso, galera. Saibam de coração que eu não tenho nada contra o Neto, nada contra o Síntese. Pelo contrário, cara, sou muito grato naquele momento, daquela forma, eles terem me lembrado Deus daquele jeito, que queira ou não queira, foi o que iniciou toda uma caminhada lá atrás para eu buscar Deus de fato e encontrar da forma que eu encontrei aqui na EDL, né? Que aqui, diferente de quando eu era fã do Síntese, fazendo até uma brincadeira, todo mundo igual, todo mundo com as mesmas roupas largas, mesmo o arquétipo do rap lá, pá, skate. Diferente daquela época, onde todas as pessoas que eu convivia tentavam ser iguais a eles e acabavam sendo umas iguais às outras, aqui no reino, aqui na EDL é diferente, porque cada um é único, da maneira que é, e em simbiose faz parte de um corpo maior, como células, como órgãos, como membros, né? Então, aqui a gente não julga a diferença, a gente não vai julgar o irmão que fuma, ou que bebe café, ou que bebe cerveja, ou da coisa que for. Falando nisso, inclusive, me chamaram de cheirador lá no último vídeo, que eu tô assoando bastante o nariz. A única coisa que a gente cheira é rapé, viu? Mas não precisava nem estar falando isso, mas mesmo assim, vocês veem o julgamento a partir daí. Eles não estão preocupados com a sanidade que eu tava ali no momento e do que eu tava falando. Eles estão preocupados que eu tô assoando o nariz, tá ligado? E por isso estão julgando, xingando. Cristo mesmo falou: o que condena um homem não é aquilo que entra na sua boca, e sim aquilo que sai, não é mesmo? Então, o recado que fica maior é esse, cara. Os mestres serão cobrados, os humilhados, como sempre, serão exaltados, né? E fica mais uma vez o convite para todos vocês conhecerem o Congresso Online, né? Que juntos com a união a gente consegue reivindicar nossos direitos verdadeiramente, e conhecer o site www.escoladelucifer.com.br, conhecer o trabalho do nosso grande mestre Bob Navarro, dos demais mestres, o Rogério, o Renan, o Leandro, Josimar, o Spector, entre muitos outros, né, que vocês aí estão ligados. Vou tentar deixar alguns links aí na descrição do vídeo. E recado é esse, mano. Não tenho nada contra eles não, sou muito grato, tá ligado? Hoje em dia na minha vida, graças a Deus, eu encontrei, ajudo a construir, faço parte de uma arca que vai estar preparado para tudo, né? E como a gente bem sabe que passado, presente e futuro são uma coisa só, um dia eles vão lembrar, né, que o convite foi feito. Não foi nenhum tipo de ataque, nem foi nenhum tipo de julgamento ou apontar. Pelo contrário, foi um convite. Foi a mensagem de que, mano, por mais que a vida toda eu tentei negar isso, eu tentei desacreditar, hoje eu sei. Deus tá vivo, tá ligado? Deus tá vivo. E Deus vivo não é que nem... Sabe, uma coisa é você ser cristão com... O Rogério falou isso outro dia na live. Uma coisa é você ser cristão com o seu Cristo lá pregado na cruz.
Mas e se ele fosse um homem, né? E se ele tivesse vivo de fato? Aí você teria que servi-lo. Você serviria, né? Chega a ser um insulto para as pessoas servir. Elas preferem não servir para nada do que servir. Elas não veem que o que serve é aquilo que serve, aquilo que encaixa, aquilo que tem seu papel, tem seu lugar, né? É útil. Imagina você servir a Deus. Que honra, que privilégio. Então, é mais ou menos isso. A gente tem um rei, né? E ele não é rei por ser aqueles reis tiranos, como eu comecei falando no vídeo. Pelo contrário, ele é rei por ser mais humilde entre todos, por servir a todos, né? Por se preocupar com todos, antes de todo mundo. Ele é um rei porque ele é justo. Ele é um rei porque é nítida a sua liderança, é natural. Assim como na natureza, assim como a hierarquia, homem nenhum precisa ter orgulho para reconhecer isso, né? Aí você vê que outra coisa que acaba prendendo almas grandes, né? Assim como a do irmão lá, o Neto, o Léo, é o orgulho que eles têm, cara. Imagina eles ter que aceitar, tipo, caramba, Deus é maior, tá ligado, mano? Deus é o poder, Deus é o caminho. Não sou eu, o cowboy, que leva ninguém pra próxima fase. É Deus, mano. Aí todo mundo se une, mas não se engrandecendo, que nem galo brigando no terreiro, mas sim se diminuindo. Todos nós se diminuindo. Porque Deus não quer ser grande, Deus quer ser pequeno, mano. Tá ligado? Então, se eu pudesse falar uma coisa pro Neto hoje em dia, eu ia falar, mano, cuidado, velho. Cuidado com o que você fala, tá ligado? Com o que você promete, porque tempo, ele é o maior professor que a gente pode ter. Então, o tempo vai mostrar, tá ligado? Que hoje em dia, já fazem anos, né? Mas hoje em dia tem pessoas empenhadas em construir um local onde todos nós possamos viver de fato na presença de Deus. Onde cada um possa ser aquilo que é em essência, trabalhar com aquilo que gosta, e fazendo isso, ao mesmo tempo você já participa de algo que é maior que você, né? E aí você tem a igreja, os salvos, corpo da coerência. Então você entende que todo o período que a gente está passando é o período de arrebatamento, é o período da reunião desses pontos de luz que acabam segurando a realidade dos demais. E aí, a partir do momento que todos esses pontos de luz se reúnem, né? E eles são um corpo autossuficiente e autocompletante, opostos de todos os lados, mas complementares, né? Então, a partir do momento que esse corpo se une, o reino é plasmado, tá ligado? Enquanto essas almas grandes, esses pilares se retiram desse teatro, esse teatro vai desmoronando, porque as máscaras vão caindo, né? E enquanto esse mundo se vai, o mundo vindouro cada vez mais está perto, né? O mundo prometido na Bíblia, o reino dos céus. Porque o que seria o reino dos céus, cara? Não é um bagulho onde você vai ser um ser de luz, voador. Tipo, pode até ser, mas não é esse o especial, tá ligado? O que faz um local ser o céu é a vibe do local. É como aquelas pessoas naquele lugar se respeitam, como aquelas pessoas amam e honram umas às outras e tudo que há naquele local. Então, a magia, né? Enquanto tá todo mundo querendo ser bruxão, magão, você vê que a magia de verdade tá nas coisas simples, tá ligado, mano? Então,